mais que nós nos julguemos independente, por mais que a gente se ache dono do nosso caminho, por mais que nós tenhamos essa autonomia, a gente tem que entender, irmãos, que ninguém é uma ilha. Todos nós, irmãos, sempre que tomamos e fazemos algumas ações, nós devemos ter a consciência que as nossas ações vão envolver outras pessoas. Nos finais das nossas decisões, sempre as pessoas que estão ao nosso redor vão sentir o respingo das nossas atitudes. Muita gente toma certas atitudes, irmãos, e esquece que as nossas atitudes, mesmo as atitudes particulares, as nossas ações individuais, as nossas atitudes isoladas, por mais que elas sejam feitas apenas por nós, muitas vezes ela tem um efeito dominó. E como esse efeito dominó não derruba somente o que pratica a ação, mas os que estão em volta daquela vida. Muitas pessoas que estão do nosso lado, quando nós fazemos alguma coisa errada, vai, irmãos, sentir a consequência dos nossos erros. Às vezes é o marido, às vezes é a mulher, às vezes é os filhos, os pais. E nós devemos lembrar que as nossas decisões, quando são feitas ou certas ou erradas, elas trazem consequências e podem envolver outras pessoas como efeito dominó, que pode colocar uma avalanche, que pode também trazer transtorno para muitas vidas. E o texto que nós lemos aqui é a história de Jonas. Porque é que um navio inteiro, uma embarcação inteira, muita gente sofreu com a atitude de Jonas. Como que aquelas pessoas tiveram percas financeiras, problemas emocionais, tiveram dificuldades na sua caminhada por causa de Jonas? Analisemos o texto aqui e nós vamos ver a história deste homem. Diz o texto, versículo que nós lemos, diz assim: veio a palavra de Deus a Jonas. E aí, irmãos, o problema é que nós somos essa geração que não quer mais ouvir ninguém. Somos essa geração que não sabe mais ouvir, que não consegue mais, irmãos, entender o que Deus quer conosco. Porque as palavras, quando elas são colocadas diante de nós, elas atingem a nossa cabeça e o nosso coração. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus e não permitimos que ela chegue no nosso coração, ela não amolece o nosso coração e endurece o nosso entendimento. E a palavra veio a Jonas. E quando essa palavra veio, irmãos, veio com uma finalidade. E uma das coisas que nós nunca podemos esquecer, Deus sempre fala conosco, Deus sempre tem uma palavra para falar conosco, Deus sempre está com a sua boca para falar o nosso coração. O problema é que muitas vezes estamos com os ouvidos tampados. É ou não é? Nós nunca às vezes queremos ouvir. E nós nunca podemos esquecer, irmãos, que quando nós chegamos num culto, fala para o irmão, é porque Deus vai falar contigo. Fala aí, vai. Quando você vem para o culto, é porque Deus vai falar com você. E isso nos representa algo maravilhoso. A Bíblia diz que ele recebeu uma direção, a palavra foi direcionada a Jonas. E o que a palavra de Deus direcionou para ele? Dizendo: Jonas, eu tenho algo com você, eu tenho um objetivo com você, eu tenho um propósito, eu tenho uma chamada. E a direção que eu tenho para ti, Jonas, é para tu ir lá na cidade de Nínive, falar para aquele povo que esqueceu, que as consequências virão dos seus atos. E aí a palavra vem justamente para isso.
para a gente sair do egoísmo, para a gente sair do egocentrismo, dessa autolatria. E esse é um erro da igreja de hoje. Muita gente acha que Deus existe apenas para ajudar ele, para satisfazer ele, para abrir a porta de emprego para ele, para curar ele, para arrumar casamento, para dar casa, para arrumar imóveis. E aí eu esqueço que quando Deus fala conosco, é que Deus quer que nós sejamos uma bênção para os outros, meu irmão. Que nós paremos de sermos egoístas. Mas Jonas não entende isso. E por causa disso, ele se prostra. Ele não quer ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é: Jonas, levanta-te. Tem alguém que está precisando de você. Tem uma nação que está sendo destruída. Tem um povo que está na eminência de vir uma destruição sobre eles. Vai lá naquela cidade, Jonas, clama lá a minha palavra, mostra a atitude errada deles. Eles não estão sabendo, mas eu quero dar uma chance para eles, ainda tem uma oportunidade para eles. Vai lá, Jonas, pregue a minha palavra, seja um canal de bênção, seja uma bênção na tua casa, seja uma bênção na tua rua, seja um instrumento de Deus onde você chegar, Jonas. Leva a minha palavra, mostra para esse povo que ainda tem solução, que ainda tem jeito, que ainda tem uma saída. Vai lá, Jonas, porque se tu começar a clamar, se tu começar a pregar a palavra de Deus, o mal pode ser evitado, aquele casamento pode ser consertado, aquele filho pode ser recuperado, todas as coisas podem entrar em ordem, Jonas. Jonas vai lá para essa nação e diz que já tem um decreto, já tem algo lá, que eles não tomarem decisões corretas, eles vão sofrer. Vai lá, Jonas, pregue a palavra, sai do teu conformismo, sai dessa tua inutilidade, Jonas, da tua infutilidade. Tu não serve não, Jonas, para anunciar a minha palavra. Vai lá e trabalha na consciência desse povo, Jonas. Vai, prega a minha palavra. Resumindo Nínive precisava de Jonas. Queridos irmãos, este mundo precisa de você. Este mundo precisa dos teus lábios, da tua fidelidade a Deus, das tuas mãos apontando o caminho. Este mundo está caminhando para a destruição. As pessoas estão escravizadas pelo diabo, as pessoas estão amarradas, as pessoas estão sendo destruídas, as pessoas estão se indo para um lado e para o outro e não sabem para onde vão. Mas Deus tem a resposta para este mundo, Deus tem a resposta para essa nação, Deus tem a resposta para este bairro. Deus quer usar você. E a pergunta é: você tem feito da tua vida um manancial de bênção para os outros? Você tem sido um instrumento de Deus? Ou você simplesmente é o Bob Esponja? O Bob Esponja vem para cá derrotado, fraco, desanimado, perturbado para resolver problemas, e tu passa a vida inteira na igreja e tu não resolve os teus problemas. Sabe por que isso? Por causa do teu egoísmo. Porque tu pensa que Deus apenas existe para te ajudar, para te satisfazer. Não é isso. Deus existe para salvar tua mãe, teu pai, teu marido, tua vizinha, teus que estão ao teu redor. Deus existe para usar você, para ser um canal de bênção para as pessoas que estão morrendo aí fora. Mas aí, irmãos, o que pode acontecer com Nínive está dependendo da posição de Jonas. E diz a Bíblia que veio a palavra a Jonas. Jonas escuta a palavra de Deus. Ele entende, quem está entendendo aí? Ele entende a palavra de Deus. Jonas ouve, quem está ouvindo aí? Ele sabe que Deus está chamando ele. Está ou não está te chamando, Deus? Sabe de tudo isso, irmãos. Ele sabe o que tem que fazer. Pergunta para o irmão: tu não sabe não o que é que tu tem que fazer da tua vida, meu irmão?
Tu sabes o que tu tem que fazer. Mas diz a Bíblia que ele toma uma atitude. Levantou-se Jonas e virou as costas para Deus. Ele diz, não verbaliza, mas com as atitudes dele. Não é a verdade que está acontecendo hoje? Quantas pessoas dizem, usa-me, usa para quê? Para que Deus vai te usar? Para tu ficar falando mal da igreja? Para tu ficar falando mal dos outros? Para tu ficar atrapalhando o evangelho? Para tu ser um tropeço na casa de Deus? Para tu ser um instrumento errado na presença de Deus? Para que tu venha simplesmente para não fazer nada, para ser um ramo seco na casa de Deus? Será que tem um glória a Deus aí hoje? Mas Jonas, irmãos, ouviu a voz de Deus. Só que Jonas, ele, apesar de ouvir a voz de Deus, ele vira as costas para Deus. Irmão, que tristeza e decepção. Depois de Deus ter te abençoado, depois de Deus ter te chamado, depois de Deus ter derramado bênção sobre a sua vida, que Deus olha para você, que Deus, depois que Ele te qualificou, que te preparou, que te abençoou, que te capacitou, agora você é um profeta, com todos esses requisitos que Deus lhe deu. E agora Deus conta com você, Deus fala com você, e por causa de um sentimento egoísta, por causa de um ressentimento, de uma decepção, tu começa agora a fazer planos que não são projetos de Deus para a tua vida. Teus planos, teus projetos, tu está tirando Deus da tua vida, virando as costas para Deus. E as atitudes de Jonas, ele começa a usar, irmãos, justificativas, dizendo que ele era inimigo, a nação dele era inimiga dos ninivitas. E eu te pergunto, porque eu sei que tem Jonas aqui, tem ou não tem? Tu te lembras o chamado de Deus na tua vida, Jonas? Algum dia Deus já falou alguma coisa contigo acerca do chamado da obra dele para ti, Jonas? Tu lembras para onde Deus te direcionou, Jonas? Qual o caminho que Deus espera que você trace, Jonas? Você acha que Deus esqueceu do plano da salvação? Você acha que Deus te chamou, te capacitou agora para você viver nesta vida, neste projeto medíocre que é hoje e amanhã não é mais? Esse teu envolvimento com esse projeto que você tem agora da vida, que é só da tua carne, da tua mentalidade humana, é um novo projeto que é teu e não é de Deus. Quem está entendendo isso aí? Só que Jonas agora acha que pode fugir de Deus. Ele acha que Deus não está vendo ele. E a Bíblia diz que ele começa, irmão. Aí ele pega o dinheiro, vai lá, olha o que diz aí o versículo 1. Ele vai para a cidade de Tarsis, desce até a outra cidade de Jope. Ele lá compra a passagem dele e paga a passagem para fazer uma viagem. E aí eu pergunto para você, Jonas, tu está disposto a pagar o preço dessa tua viagem? Tu está disposto, Jonas, a pagar o preço dessa tua viagem que tu está viajando na maionese, Jonas? Aliás, Jonas, tu sabes qual é o preço? Pergunta para o irmão, tu sabes, Jonas, o preço que tu está pagando e que tu podes pagar? Porque tu não está dando ouvido
a chamada de Deus para ti? Jonas, tu sabes o preço da desobediência, Jonas? Tu acha, Jonas, que tu podes ouvir o chamado de Deus e achar e fazer de conta que você não está ouvindo nada, Jonas? Mas Deus nos alerta nessa noite. Sempre haverá implicações nessa viagem contrária à vontade de Deus. E Jonas pensa que pode fugir. Irmão, talvez você não esteja entendendo quem é Jonas. Pega na mão do irmão e diga: Jonas é tu, irmão. Jonas é tu. Jonas é tu. Tu não está percebendo não, mas tu vai já perceber, Jonas, como tu é, Jonas. E a Bíblia diz, irmãos, que Jonas disse: eu vou fugir. E aí tem muita gente que está ficando abirobada e acha que porque não vem muito para a igreja, não frequenta muito a igreja, que Deus esqueceu o endereço dela, que Deus esqueceu o CPF, que Deus não sabe mais quem é ela, não sabe mais nada da vida dela, que ela pode fazer o que quiser, que ela pode andar do jeito que quer, fazer do jeito que quer. Mas, querido, não se engane, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Deus te vê quando você se levanta, quando você se deita, para onde você vai, Deus está te olhando, meu irmão. Não se engane. E as consequências para quem está querendo trilhar uma caminhada sem ser na vontade de Deus é: a desobediência é a estrada do fracasso. E foi isso que aconteceu com Jonas. A Bíblia diz que ele começa a descer, desce para Tarsis, desce para Jope, desce para o navio. E aí Jonas, meu irmão, está léguas, é norte e sul, ele está polarizado contra a vontade de Deus. Ele está polarizado com a vontade de Deus. Vontade de Deus é norte, e aí ele vai para o sul, querido irmãos. Escute. E ele está lá muito distante, esquecendo. E ele acha que Deus não está vendo. E o tempo vai passando, meu irmão. Deus não habita no nosso cronos, nesse tempo de relógio nosso, no nosso tempo não. Deus é o Deus da eternidade. Para Deus não tem ontem, nem hoje e amanhã. Ele sempre é o eu sou da agora. Para Deus tudo existe momentaneamente, simultaneamente. Tudo para Deus é o eu sou, o agora. E quando a pessoa foge da vontade de Deus, a primeira coisa, ela entra numa barca furada. Uma barca furada. E parecia que aquele navio, irmão, era seguro. E Jonas agora é esse homem fora da direção de Deus. E agora, porque ele está fora da direção de Deus, ele não é mais guiado pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Agora é o coração dele que está guiando ele. E você sabia? O sentimento, se você for ler, irmão, leia o livro de Jonas, são 4 capítulos só. O sentimento que vai levar ele a fugir para o outro lado da vontade de Deus, são sentimentos malvados, perversos, sentimentos de ressentimentos. E todas as vezes que as nossas razões carnais, motivadas pelos sentimentos carnais, sobrepõem a palavra, a vontade de Deus, o resultado sempre vai ser catástrofe. Toda vez que Deus te mandar fazer algo e você fizer diferente, não tem soma diferente, o resultado é prejuízo para a sua vida. E a Bíblia diz que Jonas está com essa raiz de amargura. E o maior problema na vida de Jonas, irmãos, é que ele acha que não vai ter problema dizer não para Deus. E ele se levanta e ele vai para outro canto. Só, querido, que Jonas, nessa atitude de virar as costas para Deus, ir para onde Deus não queria que ele fosse, irmãos, a Bíblia diz que Deus envia uma tempestade
naquele navio. Deus, irmãos, Jonas está distante, Jonas não está vendo, e de repente acontece uma tempestade, e por causa de Jonas, agora toda a tripulação estava correndo perigo. O mar está agitado, irmãos. Os marinheiros estão temerosos, o capitão não sabe o que fazer, a tripulação está totalmente sem rumo, irmãos. Por quê? Porque Jonas está fora da vontade de Deus. E o que é que Deus está dizendo para nós, irmãos? Que por causa dessa atitude de Jonas errônea, desobediência, aí a Bíblia diz que todo mundo não sabe mais o que fazer. A Bíblia diz que os marinheiros começam a fazer reza. Vamos ver o que é que está acontecendo. Minha Nossa Senhora, o que é que está acontecendo? Meu São Francisco, São José de Assis. Tem o de Canidé. E vai e clama, e buscando, e buscando, e buscando. Aí os danos estão danos morais. Os danos vão acontecendo, irmãos. E os danos, e ele lá, a pessoa lá mexendo. A Bíblia diz, como eles não viam onde tirar, como fazer, eles pegaram as coisas, os materiais que estavam no barco, começaram a jogar fora, jogando todos os seus pertences, tudo que eles tinham, numa tentativa de poder resolver o problema. Meu querido, quantas pessoas estão perdendo coisas preciosas pelas tuas cabeçadas? Quantos prejuízos a tua família está tendo por causa de você? Quantas coisas estão sendo jogadas fora por causa das tuas atitudes errôneas, pela tua desobediência? E o pior, irmãos, é que quando eles tentavam resolver o problema, irmão, aí eles olharam e disseram, mas rapaz, não acredito nisso não. Aí o capitão foi lá no porão, diga para o irmão, acorda dormente. Acorda dormente. Tu estás dormindo mesmo, dormente. Jonas dormindo, como se nenhum problema tivesse acontecendo. Quem está entendendo isso aí? É claro, irmão. Um homem desobediente, fora da vontade de Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem buscar a vontade de Deus, é claro que no meio da tempestade, olha de lado, vai estar dormindo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? É ou não é, irmão? Aí a Bíblia diz que o problema não era a tempestade, não era o mar, não era o vento. Quem era o problema? Olha de lado e diga, Jonas. Jonas. Por que Jonas é um problema? Primeira coisa que eu vejo, irmão, retrocesso. Quando você começa a regredir espiritualmente, quando você começa a retroceder do que Deus quer com você, algumas coisas acontecem. Insensibilidade. Pode morrer 1000 ao teu lado, morre 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido, porque teu coração está duro. Tu ficas insensíveis. Outra consequência, quando a pessoa retrocede, quando a pessoa fica cada vez mais retrocedendo dos projetos de Deus, a segunda coisa que acontece, mesmo sendo um servo de Deus, é inútil. Dá glória a Deus, irmão. Ajuda aí, Bruno. E terceiro, coitado quem vive com crente desviado. Não existe pior coisa para um servo de Deus é ter gente que não tem visão espiritual do seu lado, porque ela te atrasa, te atrapalha. Por quê? Porque a visão dela é carnal e a tua é espiritual. Eita Jesus! Que teu desejo é buscar a vontade de Deus, a dela é fazer fora da vontade de Deus. E nós devemos analisar, irmãos,
as perigosas consequências negativas que podem acontecer quando nós estamos fora do propósito de Deus. E o problema do barco era Jonas. E às vezes nós não reconhecemos isso, irmãos. E o pior é quando Jonas não reconhece. E às vezes nós estamos errados e não estamos nem percebendo. Eu lembro que um dia eu vinha lá como é o nome daquela rua ali, que tem ali Padre Cícero ali? A Perimetral. E eu vinha tão distraído. Aí, irmão, quando a rua é biforcal assim, ó. Um aqui você não pode, aqui você vai. E eu, aí sem eu perceber, entrei na contramão. Aí o carro vem, e o carro veio, mas irresponsável. Responsável. Aí veio o outro, eu digo, mas rapaz, Aí quando outra pessoa, tu tá na contramão, eu digo, meu Deus. Fala pro irmão, tu não tá na contramão não, meu querido Jonas? Será que essas coisas que está acontecendo contigo não é porque tu está na contramão não, e tu acha que os outros estão errados? Não, pastor, é que todo mundo está errado, é só eu que estou certo nessa terra. Ai, ai, ai. Você já pensou, irmãos, de pessoas que sempre querem justificar os seus fracassos, as suas atitudes, jogando nos outros aquilo que é a responsabilidade deles? Gente que não para em emprego, gente que não para em casamento, gente que não para em igreja nenhuma. Esse tipo de pessoas, irmãos, são as pessoas perfeitas, que por um acidente Deus colocou aqui no planeta Terra, cheio de gentes imperfeitas. Aquelas pessoas que frequentemente, irmãos, no meio das tempestades, costumam jogar a culpa nos outros, no barco, no vento, no mar, na sogra, no patrão, no pastor, na mulher, no filho, no marido, no destino, no karma, no diabo, até em Deus. E Jonas perde a visão espiritual. E quem perde a visão espiritual perde a noção do alcance da sua desobediência. E aí, como consequência, vem a dormência espiritual, irmãos. O barco pegando fogo, o barco em tempo de virar, e Jonas está dormindo. Gente em vida de perigo, gente em perigo de morte, e Jonas dormindo. Jonas está lá, mas ele não sabe o que está acontecendo. Tudo isso é porque Deus está querendo que você volte para o caminho. É porque Deus está querendo que você volte para onde Deus está te chamando. E diz a Bíblia que Jonas está lá no barco, está lá, achando que não tem consequência. Mas só que ele sabe, irmãos, que tudo que está acontecendo tem a ver com ele. Aí o dono do barco, o capitão, vai, olha de lá se tem alguém dormindo. Olha aí. O capitão chega e se fosse na nossa língua aqui do cearense, ou abestado. Tu é doido, é macho? Numa coisa dessa toda, e tu fica aí tirando sono, soneca. Tirando o quê? Tu tá cochilando, Zé. Olha, irmão, se lá naquele forró era proibido cochilar, não tinha, né? Não era? Lá no forró era proibido cochilar, não era? Né? Proibido cochilar. A gente pode. Se lá cantava que era nós podemos cantar. É proibido, né? Proibido cochilar. É proibido cochilar. Se
Se lá era proibido cochilar, imagina aqui, que o diabo está doido para te levar para o inferno, que o diabo está doido para te desviar, que a tua carne está doida para tomar o controle da tua alma e da tua vida, irmãos. Acorda, igreja. Agora cabe, Nherinho. Acorda, igreja. E Jonas, proibido cochilar, Gomes. E Jonas estava lá, e o capitão chega e diz: ei, vem cá, o que passa contigo? Não, tá tudo bem, Jonas. Tem coisa errada contigo, porque tá todo mundo lá em cima trabalhando, indo pro barco não virar, pagando o preço pro barco não virar, e tu tá dormindo, Jonas. Tem alguma coisa errada, Jonas? Tu não vem mais para a casa de Deus, tá certo isso? Olha pro irmão e diga: tem alguma coisa errada. Tu não lê mais a Bíblia? Hã? Tem alguma coisa errada. Tu não vem mais para a oração? Diga: tem alguma coisa errada. Tu não evangeliza mais? Diz: tem alguma coisa errada. Vigília, tu nunca mais. Tem alguma coisa errada. O que passa contigo? Teu coração esfriou. Tu não sente mais vontade de Deus, das coisas de Deus. Tu está mais estimulado com as coisas que o ímpio está estimulado. O que está acontecendo com o teu coração? Tu está aceitando presente do diabo na tua vida. O que está acontecendo contigo? Que tu não lembra mais do primeiro amor. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não mudou. Ele ainda se lembra do chamado que Ele fez contigo, Jonas. O que há contigo, Jonas? Que tu nem dá glória a Deus, mas tu dá, Jonas. O que há contigo, Jonas? Que tu nem chorar mais na presença de Deus, tu chora, Jonas. O que passa contigo, Jonas? Que tu não sente mais a frieza e a tristeza de estar distante da vontade de Deus. Jonas está tão excessivo, irmãos, que ele se torna um individualista. Nem mais o medo da morte lhe consegue lhe trazer novamente a presença de Deus, porque Jonas perdeu a visão espiritual. Jonas não consegue mais perceber nada, irmãos. E aí o homem pergunta: desce lá no porão, e que o Espírito Santo desça lá no porão da tua alma hoje, e vasculhe esse porão aí que está empoeirado, tendo você dormindo dentro dele. Jonas é incapaz de se despertar com todo o barulho que está sendo feito na parte de cima. É preciso o homem chegar lá e perguntar a Jonas, que era um profeta: desperta, desperta, porque o sono é prenúncio da morte. E a pergunta é: por que é que nos sobreveio este mal? Por que as coisas não estão dando mais certo? Por que a tua casa está assim, virada de cabeça para baixo? Por que a tua vida espiritual já não está mais tão efervescente como era? Por que você está percebendo que a tua casa não brilha mais a glória de Deus como um dia já brilhou, Jonas? Por que nos sobreveio esse mal? Hein, Jonas? Com certeza Jonas sabia, e Deus sabe que você sabe. E nós temos que parar para analisarmos os nossos atos, irmãos. E a outra pergunta que ele faz: qual é a ocupação a tua? O que tem te ocupado, Jonas? Hein, Jonas? Não vale a pena ver de novo? É na malhação?
é no Norte Shopping, é nas coisas dessa terra. O que está te ocupando, Jonas? Jonas, tu não sabe que mente vazia. E aí, querido, pergunta: qual é a tua ocupação? O que você está fazendo para o Senhor? Semana passada, irmão, nós tivemos segunda-feira aqui, oração abençoada. Terça-feira, culto abençoado. Quarta-feira, quem viu o vídeo aí do cego de Jericó aí? Nós fizemos o cego de Jericó. Levanta, Sergino aí. Sergino foi o cego de Jericó. E nós fizemos aquele culto. Vidas, foi bênção ou não foi, Wilton? Lá, glória a Deus. Fizemos lá. Quinta-feira, irmão, culto aqui. Uma bênção. A missionária pegou sobre o paralítico de carro de paralítico de onde? Do tanque de Betesda. Ontem, sexta-feira. Lá no culto de senhora, sábado, de tarde reunião, à noite reunião, de manhã eu me atrasei para a escola dominical. Mas teve escola dominical, e eu estou aqui. Pergunta para quem está suado: e qual é a tua ocupação, Jonas? Hein, Jonas? E o Jonas não queria ouvir, estava: oi, irmão, mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando você não escuta a palavra de Deus, tu escutarás as ações de Deus na tua vida. Glória a Deus. Escute o que o Espírito está dizendo. Que ocupação é tua? E aí quando ele olha, ele diz: mas me diz uma coisa, que povo és tu? Que povo és tu, Jonas? Tu és daquele que foi chamado, lavado, remido no sangue de Jesus, Jonas. Tem uma identidade sobre você. Deus não te chamou para ser maconheiro, ladrão, prostituta. Não te chamou para vadiar no meio do mundo. Deus não te chamou para você não fazer nada, para você ser um servo inútil. Deus te chamou para glorificar o nome dele na tua vida, Jonas. Você não é terráqueo, você não é brasileiro, a tua nacionalidade é celestial. Deus marcou você para dizer que você está em passagem por aqui, Jonas. Agora a pergunta é: como é que tu está entrando numa barca furada dessa, Jonas? Cuidado, Jonas. Cuidado, Jonas. E a terrível consequência, irmãos, que Jonas não entende. Eu faço aqui uma autoanálise aqui, vamos fazer. Será que essas tempestades que estão acontecendo não é para Deus te dizer que os planos dele não podem ser frustrados? Será que essas circunstâncias que você está tentando fugir, Jonas, não é para te dizer, Jonas, que o teu lugar é no centro da vontade de Deus, Jonas? Mas Jonas, irmão, está tão decepcionado com ele mesmo, que tem gente preocupado com ele. Diz o versículo 13, que ele disse: ó, me lance no mar, me joga fora, que vai acabar, vai cessar essa tempestade, essas ondas. E a Bíblia diz que os marinheiros procuravam trabalhar para que Jonas não ficasse morto, para que Jonas não fosse jogado fora. Quem está entendendo? Quanta gente, irmão, está batalhando por você, e você não está nem aí. Quanta gente orando, insistindo, tendo paciência com você, e você dormindo, Jonas. Só, querido, que aqueles homens viram que não adiantava, irmãos. E deixa eu dar um conselho aqui para os papais e para as mamães. Se você fica passando a cabeça na mão do teu filho,
A cabeça na mão não. Não necessariamente nessa ordem, vou reformular. Se você fica passando a mão na cabeça do teu filho, aceitando os erros dele, passando todo o tempo, fazendo de conta que está protegendo ele dentro de uma bolha, quando ele chegar lá fora, ele vai experimentar a dura realidade de que a vida é para ser enfrentada. E a vida é assim mesmo. Mas tem muito papai e mamãe que nem esse Jonas, que muitas vezes se engasga com um mosquito aqui dentro da igreja, mas engole camelo lá fora. Lembro de uma irmã que por causa que lá na escolinha, o filho dela na escolinha brigou com os meninos lá, e ela disse assim: não, meu filho agora vai ficar sentado aqui do meu lado. E o bichinho chorava para ir para a escolinha, e ela disse: não, o menino cresceu, bota assim para os adolescentes, não, ele vai ficar aqui comigo. Minha irmã, deixa ele criar, não, cresceu. Resumindo, hoje ele está nas drogas. Eu não falo com alegria isso não, eu falo com tristeza. Sabe por quê? Porque, meu irmão, deixa o menino ser menino, deixa ele ser adolescente, deixa ele ser o que ele for no tempo dele. Não se mete naquilo que não cabe você meter, meu irmão. Porque senão vai chegar um tempo que vai lá fora, tu não vai poder fazer nada. Eita! Dá lugar. Aí, irmão, Jonas é esse homem. A negada querendo tirar ele, aí como não viram, jogaram ele dentro do mar. Só, irmãos, que Jonas, querido, desviado, frio, distante, aceitou a morte. E os marinheiros jogaram ele dentro do barco. A Bíblia diz que quando ele está lá fora do mar, aliás, jogaram ele no mar, por causa dele mesmo. E quando ele está lá, dentro daquele mar, querido, gente que estava procurando, Jonas agora o rejeitado, Deus disse: ai, baleia, peixe grande, pega esse desobediente e leva lá para onde eu quero que ele esteja. A Bíblia diz que veio um peixe grande, irmãos. E quando Jonas é tragado por aquele peixe, irmãos, ele simplesmente se entrega. Diz: para mim não tem jeito não. Para mim não. A desobediência dele, no versículo 6 diz assim, ó: eu desci até as profundezas do inferno. As profundezas, os fundamentos, fim da terra, escuridão total, dentro daquele peixe, aquele suco gástrico daquele peixe, a pressão que ele estava lá, ele não consegue mais viver. Os tímpanos dele deveriam estar por causa da pressão do mar ali doendo. Ele naquela situação, sem forças, sem perspectivas, mas ele está lá calado, morto, não consegue falar mais nada. Quem sabe Deus está falando com você que chegou aqui hoje assim, que está dizendo: pastor, eu não tenho força, eu não consigo mais, eu já planejo, eu digo assim, ó, eu vou para o culto, eu não consigo mais, eu vou orar, eu não consigo mais, me bate o desânimo, me bate aquela coisa, que eu não tenho mais força. Mas eu quero dizer que Deus está no controle da tua vida. Eu quero dizer que Deus, Ele é que é o governo dessa tribulação que está sobre a sua vida. E Jonas acha que não tem mais jeito para ele. E ele está lá 3 dias, não ora, não faz mais nada. Até que o diabo sopra muito na cabeça dele.
E ele acredita que não tem mais jeito. Irmão, eu quero dizer para você nessa noite: você tem duas decisões na tua vida. Ou você aceita a ideia do diabo, que você é um fracassado, que você não serve para nada, que você nasceu para ir para o inferno, que você é um derrotado. Essa é a ideia que o diabo tem para você. Ou você clama a Deus, invoca o nome de Deus, pede misericórdia a Ele, clama a Ele de Deus, me tira dessa situação, e Deus vai tirar você dessa situação. 3 dias ele não ora. Não há esperança, não há alegria. Aí no versículo 4 do capítulo 2, ele vai dizer: eu estou lançado de diante dos olhos do Senhor. Mentira, irmão. Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu, Deus não jogou você fora. Essa palavra é para você, porque Deus sabia que você estaria aqui, porque o Espírito Santo entraria aqui, porque aquilo que você não queria mais, Deus te trouxe aqui para te dizer, meu querido irmão. O Senhor te sonda e te conhece. Para onde fugirei dos teus olhos? Deus te vê. E por causa dessa situação tão terrível, músicos, ele começou a clamar a Deus. E ele vai dizer: no ventre do inferno eu clamei. E ele vai dizer: Senhor, versículo 7, quando desfaleceu em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E quando eu me lembrei do Senhor, entrou em mim a oração no tempo da tua santidade. Ele começou a dizer: quando eu clamei, quando eu comecei a orar, quando eu achei que estava tudo perdido, o Espírito Santo foi lá e disse: ora que Deus está te ouvindo, ora que Deus sabe onde vai te alcançar, ora porque tem uns céus abertos para que você possa clamar, querido. Irmãos, o diabo fica doido, querido, porque ele sabe que enquanto você desobedece a Deus, as tempestades, vem os ventos fortes, vem as ondas, tudo vai virando de cabeça para baixo da tua vida, porque você está lutando contra Deus. Mas quando você, querido, considera de que Deus pode te ouvir, o diabo fica doido, porque ele sabe que Deus é o socorro bem presente na angústia. Jonas fugiu de Deus, mas ele já estava preso na presença de Deus. E eu quero te fazer um convite hoje, querido. Será que é hora de hoje você voltar para aquilo que Deus quer com você? Mas é interessante, irmãos, que enquanto Jonas estava calado, inerte, passaram-se 3 dias. Quanto tempo tu vai ficar nessa tua posição, inerte, calado, parado? E tu afundando cada vez mais com esse bicho aí governando você. Com isso que você não sabe mais para onde ir, não sabe mais para onde chegar. Mas a Bíblia diz que Jonas, quando ele clama, o céu se abre para ele. E deixa eu te dizer uma coisa, humanamente falando, era impossível, mesmo com a nossa tecnologia que nós temos no século 21, era impossível localizar Jonas. Segunda coisa, era impossível capturar Jonas daquela situação. Terceira coisa, era impossível encontrar Jonas com vida ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Querido, o mar obedece à voz do Senhor. Os peixes obedecem à voz do Senhor. As tempestades obedecem à voz do Senhor. O que você precisa fazer
é obedecer a voz de Deus. Sabe por quê? Porque quando o céu se abriu para Jonas na oração, e só se abriu na oração porque ele abriu o coração dele, a boca do peixe começou a abrir para levar Jonas, que estava lá no fundo do mar, no fundo do abismo. Esse peixe vai lá para as alturas. Aquele peixe, aquela tempestade, aquela circunstância, aquele transtorno que parecia que ia levar Jonas à morte, foi o instrumento que Deus usou para usar Jonas na pregação. De repente aquele homem é cuspido na praia de Nínive. E as pessoas ficam admiradas e dizem: como é que pode? Esse homem viajou num peixe grandão, ele chegou num peixe. Tem gente que morre na boca da baleia, do peixe, do tubarão, mas esse homem usou para chegar aqui. Sabe o que Deus está te dizendo? Eu vou usar essa tua circunstância, que você acha que é o final da tua vida, que você acha que está acabando com você. Isso eu vou usar para você ser a minha testemunha, onde quer que eu vá te levar. Mas para isso, Jonas, você precisa fazer algo. Abrir o teu coração. E que o teu coração nessa noite possa deixar o Espírito Santo agir sobre você, para que a glória de Deus em você possa te trazer vitória, e que você saia dessa tempestade. E eu fiz um hino para você, Jonas. Não sei se o Isaías vai saber lembrar aqui. Eu estava cantando lá em casa, Isaías. Onde está o Senhor agora? Tua ausência me devora, destrói meu viver, me faz desfalecer. Preciso ouvir a tua voz, esse silêncio me corrói, perturba o meu ser, não sei o que fazer, pois sei que tu és meu Senhor, que se levantará em meu favor. Resgatarás com os meus olhos, eu vou te contemplar, por fim te verei, adorarei ao meu Senhor Redentor. Eu sei que vive Deus meu pastor. Você acredita nisso? Coloque-se em pé. Hoje, Jonas, tu tem a oportunidade de ouvir essa palavra, Jonas, e virar as costas. Ou ouvir essa palavra, Jonas, e vir aqui à frente e dizer: Deus, hoje reconcilia-te comigo. E se tem alguém aqui nessa noite que Deus fortemente falou ao teu coração, eu quero te convidar, Jonas, para você sair do seu lugar, vir aqui. Eu quero orar por você, porque eu creio que hoje Deus quer fazer essa obra contigo. Glória a Deus. Cadê o segundo, Jonas? Cadê o segundo? Porque eu sei que tem mais aqui. Vem, vem. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Abra o teu coração.
para que a tua oração venha ser aberta nessa noite, e o céu se abra sobre a sua vida. Onde está o Senhor agora? Tua ausência me devora, destrói meu viver. Cadê você? Me faz desfalecer. Estou esperando, Jonas, não seja desobediente. Preciso ouvir a tua voz. Esse silêncio me corrói, perturba o meu ser. Não sei o que fazer. Cadê você, Jonas? Pois sei que tu és meu Senhor, que se levantará em meu favor. Com tua forte mão eu sei que me resgatarás. Com os meus olhos eu sei que vou te contemplar. És meu Senhor, te adorarei, ao meu Senhor Redentor. Eu sei que vives, Deus meu Deus, meu pastor. Tem mais alguém? Eu vou orar. Fala para a pessoa que está do seu lado, diz: tu não é Jonas não? Pergunta aí, vai. Pergunta, diz: tu não é Jonas não? Pergunta para essa pessoa aí: tu não é Jonas não? Se tu sabes que tu és Jonas, não é hora de tu tomar uma decisão não, Jonas? Não é hora de tu sair desse tempestade não, Jonas? Não é hora de tu tomar uma decisão não, Jonas? Tem mais alguém? Se tem mais alguém, vem logo, porque nós já vamos orar. Tem mais alguém? Glória a Deus. Mr. Paulo, ore aqui por ele. Estenda as suas mãos. Senhor Deus, Pai, eu quero te apresentar, Senhor, esses Jonas que estão aqui na frente, Pai. Deus, te louvo, Pai, porque a tua palavra está prevalecendo na vida deles. Porque o orgulho, Senhor, não tem, Senhor, impedido eles de correrem para os teus braços. Eu te louvo, Senhor, porque, Deus, eles entenderam e se quebrantaram e deixaram o teu Espírito Santo operar na vida deles, Pai. E eu creio, Senhor,